aquela câmera ali. Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Você viu que vazou eu falando para aquela câmera ali, porque eu estava explicando para o vice-governador Otaviano Pivetta, que está a postos conosco para uma entrevista nesta noite, e estava perguntando, antes que terminasse a vinhetinha ali, ó, para qual câmera que eu olho? Eu falei para aquela câmera ali, por isso que você flagrou o Paulo, antes que me chame de maluco, né? Opinião está no ar aqui pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, hoje, 18 de novembro de 2024. Muito bom ter você em nossa companhia mais uma vez, ao vivo, né? Obrigado pelo carinho da sua companhia, que seja uma semana esplendorosa, saudável, produtiva e abençoada por Deus, não necessariamente nessa ordem, né? Que Deus esteja à frente de tudo aí que você for fazer nesse ínterim, nessa semana e em toda a sua vida. Então tá, como eu já disse, Otaviano Pivetta, vice-governador de Mato Grosso, está aqui para a gente... Ele veio aqui, já tem um tempinho já, e só está vindo agora porque eu fui muito chato com ele, fiquei perturbando, pode ir raiva, falou, vou lá atender esse rapaz, porque senão ele não vai largar do meu pé. E está aqui hoje, né? Mentira, ele vem porque ele é muito corrido mesmo, então ele quando dá, ele atende, sempre, pelo menos em relação a mim, sempre, quando ele pôde, sempre me atendeu. Ô, meu caríssimo professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos nós telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, então se você está aí assistindo, tiver alguma perguntinha, que é 99932-2529, é o WhatsApp, alguma pergunta, obviamente, pertinente ao governo do Estado, enfim, e as demandas que o Estado tem nesse Estado de dimensões continentais, muita coisa por fazer, e muita coisa está sendo feita, não é, na gestão aí capitaneada pelo Mauro Mendes Ferreira. Otaviano Pivetta, muito bom tê-lo aqui, governador, vice-governador, muito bom tê-lo de verdade aqui. Obrigado por aceitar meu convite, ao convite do programa Opinião. Eu já vou lhe perguntando, ao cumprimentá-lo, tem tanto assunto bom, né? E vou quebrar o protocolo. Geralmente esse que vos fala faz a pergunta inicial. Vou pedir para esse rapaz aqui, meu parceiraço de 5 anos de programa Opinião, abrir o bloco de perguntas. Estava esperando não, né? Então vai ser o primeiro a perguntar aqui ao nosso vice-governador. Só que antes eu vou... Tá tudo bem com o senhor mesmo, né? Tudo certinho, tudo tranquilo? Obrigado por ter vindo. Tá tudo bem, muito boa noite a todos os telespectadores, boa noite a você, Paulo, professor Lorenberg, é uma honra, um prazer estar aqui, conversar aqui com vocês nesse programa aqui. Obrigado. Agora, senhor Lorenberg, por favor. Vice-governador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, todos nós ganhamos, e ganham também muito o nosso telespectador. Vice-governador, eu vou fazer uma pequena provocação ao senhor, e provocação sempre no bom sentido. O senhor foi, por 3 mandatos, prefeito de Lucas do Rio Verde. Em 2010, o senhor estava no PDT e o Mauro Mendes, pelo PSB, formaram uma chapa e disputaram o governo do Estado. Em 2010, o Sival Barbosa foi reeleito. O Mauro Mendes estava no PSB. Em 2018, o senhor vem com a mesma chapa, o senhor e o Mauro Mendes, disputaram o governo e foram eleitos governador e vice-governador. Em 2022, repetiu-se a dose. E o senhor... O que eu estou registrando com isso? Que há muito tempo o senhor está no mesmo grupo do governador Mauro Mendes. Em 2026, vice-governador, chegou a hora do senhor ser candidato a governador do Estado ou não? E por quê? Então eu vou então dar uma provocadinha mais ainda. Você já está provocando de começo. Já tem alguma coisa conversada entre o senhor e o Mauro Mendes? O Mauro Mendes não esconde de ninguém que tem que mudar essas leis, que as leis são frouxas. Ele não para de falar isso. Sinal que ele já tem tudo organizadinho para disputar o Senado lá no ano de 2026. Mas tem que afastar antes, no começo do ano, não é?
E aí já tem alguma coisa conversado nesse sentido? Porque aí só assume, já fica aí 10 meses na gestão e já preparando aí a reeleição. Aí. É isso mesmo? Bom, 2026... É logo ali. Nós temos que terminar 24, viver 2025 e chegar lá em condições para novamente nos dirigir à população mato-grossense pedindo mais voto de confiança, né? Nós estamos no meio de um mandato. Eu considero que estamos cumprindo bem o mandato, e isso é importante, é fundamental, né? Parece, pelos sinais que estão dados aí, que o Mauro tem essa intenção de concorrer a senador. Realmente, na função de governador e eu ajudando a governar, nós vivemos o dia a dia da governança, e o que a gente conclui que a segurança pública ela precisa melhorar. Mas as causas da insegurança hoje, uma das maiores causas é a falta de medo do Estado. O bandido, o criminoso, deixou de ter medo do Estado. Ele está muito ousado, ele está ultrapassando todos os limites, porque vale a pena, o crime compensa. Então, o que o Mauro quer dizer que as leis precisam ser mudadas é o sentimento do Brasil todo. Nós fomos convocados há poucos dias, quando eu estava no interinato aí no governo, pelo presidente Lula, propondo uma PEC, que o ministro Lewandowski propôs lá, uma PEC, que não mudava nada no cenário real do crime e da punição do crime. A PEC propunha maior autonomia, o maior poder para o governo central. E os governadores, de um modo geral, inclusive eu, que representava lá Mato Grosso, nós fomos claros em dizer que nós não precisamos de mais Estado. Tá? Já tem Estado suficiente. Se somar a União, que Brasília é a capital, os estados, que no caso aqui Cuiabá é a capital, mais os municípios, a sociedade não está aguentando bancar essa estrutura. Então, tudo que não precisa é criar mais estrutura federal, que é o poder mais virtual que tem é Brasília. Brasília é a ilha da fantasia. Lá o que funciona é o parlamento, né? E tem lá o centro do poder, que todo o país manda dinheiro para lá, e aí os deputados e senadores ficam trazendo de volta, brigando para trazer de volta cada um uma fatia. Esse modelo está ultrapassado, está vencido. É preciso modernizar o Pacto Federativo, é preciso modernizar as leis, e no Código no Código Penal e no Código de Execução Penal, nós precisamos endurecer, sim. Precisa penas mais duras, nós temos que diminuir esse prende e solta. Essa audiência de custódia, ela tem que passar por uma repaginada para que os bandidos que reincidem no crime sintam que a lei ela é rigorosa e isso comece a coibir, ou então nós vamos continuar esse festival de prende e solta e essa sensação de que o Estado está perdendo a potência, está perdendo a força, porque a nossa energia é limitada. E para aumentar a energia tem que aumentar o custo. A sociedade não aceita mais aumento de custo do Estado. Nesse sentido, saidinhas, por exemplo, o senhor acha que... eu ia dar minha opinião aqui, eu não vou dar minha opinião não, mas eu queria saber a sua opinião a respeito das saidinhas. O preso, hoje, ele tem 5, ao longo do ano, 5 possibilidades de saídas aí, não é? Considerando que cada uma delas equivale a 7 dias, se você multiplicar, vai superar 30 dias, que é o tempo que um trabalhador comum tem de férias quando está trabalhando, né? Quer dizer, qual que é a sua opinião sobre a saída? É outro fator que tem que ser... Eu sou rigorosamente contra
qualquer benefício para quem está cumprindo pena. Ou a gente pune o crime com as penas, cumpre a pena, porque hoje a colcha de retalho está muito grande, né? É muita progressão para muita... ninguém mais entende direito como é que isso funciona. Então, é preciso ter uma revisão na lei e nós precisamos modernizar essa legislação para fazer com que o bandido passe a temer o Estado. O Estado tem que ser o todo-poderoso. E tem que... todo-poderoso aqui na Terra, né? E todos os cidadãos têm que se sentir igual perante a lei. Portanto, cometer crime não pode valer a pena. Lorenberg, antes de chamá-lo para a próxima pergunta, eu quero aproveitar o tema segurança, já que entramos nele. Vice-governador, como que o senhor está vendo, e até como vice-governador, e esporadicamente está lá no interinato, essa situação que nos deixa, nós, cidadãos comuns, arrepiados, que é o avanço das facções criminosas no seio da sociedade. Se você for, e o senhor vai de vez em quando para o Nortão, pega lá um Lucas, especialmente Sorriso, Sinop, as facções estão dando muita dor de cabeça para a polícia, para as forças de segurança, né? Como vencer isso aí? O Mauro Mendes tem falado grosso com relação a isso, tem dado todo o suporte, que a gente tem noticiado isso às suas forças de segurança. Mas tem sido suficiente? O senhor acha que... Não tem sido suficiente aqui em lugar nenhum do Brasil. As organizações criminosas estão evoluindo mais do que a capacidade do Estado de combatê-las, tá? Isso se dá por razões óbvias. No Estado, né, é tudo formal, né? Tudo tem que ser autorizado pela Justiça. O Estado é muito burocrático e é cheio de regras, cheio de normas. Já o crime não tem norma e não tem regra. Eles estabelecem as próprias normas, as próprias regras e trabalham dia e noite. A criatividade, a libertinagem, a picardia do criminoso, ela funciona no boteco, ela funciona nas rodas de amigos, ela está sempre em atividade. Já o Estado não, o Estado é formal e burocrático. E nós estamos, obviamente, sempre atrás. Ainda mais um país em que a maioria das cidades permitiram, né, o desenvolvimento urbano irregular, em invasões, sem a infraestrutura necessária, que dificulta a chegada do Estado, né? Porque o crime ele se organiza onde o Estado está desorganizado. Onde o Estado é organizado, o Estado é supremo. Agora, onde o Estado não chega, que é regiões onde não tem avenidas, não tem ruas, favelas, né? Em muitas cidades nossas também são precárias. A infraestrutura é muito frágil. Aí o criminoso se estabelece paralelamente ao Estado e nós perdemos essa luta, porque, infelizmente, o esforço formal que tem que cumprir a burocracia, ele é sempre mais lento, muito mais caro e mais ineficiente. Lorenberg. Vice-governador, eu vou fazer um rápido comentário a respeito, dar dados para o senhor, eu gostaria muito de um comentário do senhor. O senhor filiou-se no PFL em 1996. Ficou no PFL até o ano 2000, quando o senhor filia-se ao PPS. E ficou até 2006, quando o senhor filia ao PDT. E ficou até 2022, onde o senhor saiu do PDT e ingressou nos republicanos. E aí meu pedido, o senhor poderia falar rapidamente sobre esses partidos que o senhor pertenceu e qual é a vantagem da mudança do PPS para o PDT e agora dos republicanos? Rapidamente é difícil falar, porque é uma trajetória longa e as mudanças sempre se deram por motivos ideológicos. Quero deixar claro
Primeiro que eu nunca usei fundo partidário. As campanhas que eu participei, que eu liderei, que eu participei, sempre eu, né, ou arrumei patrocínio com amigos, com pessoas que confiam em mim. Portanto, as mudanças que fiz de partido nunca foram fisiológicas. A minha entrada no PFL foi, na época, o meu irmão mais velho, que estava na política e era vice-prefeito na minha cidade, em Lucas, ele estava no PFL e, por consequência, eu também me filiei no PFL. Saí do PFL para o PPS porque a gente acreditava muito no Ciro Gomes. E nós elegemos o Blairo Maggi governador pelo PPS. Eu participei desse movimento na época. Elegemos o Blairo pelo PPS. Eu estava no PPS. Em 2006, quando eu mudei para o PDT, eu estava desencantado com o PPS e o Carlos Lupe me convidou para o partido que eu sempre sonhei em participar e que só não tinha ido antes porque os meus adversários lá em Lucas tinham esse partido, que era o PDT. Já que eu sou filho de uma brizoleta, sou filho de uma professora que lecionava numa brizoleta. E os meus inspiradores para a política foi o Leonel Brizola, à época, e o meu pai, que foi prefeito da cidade onde eu nasci, lá no Rio Grande do Sul. E, ao longo do tempo, o PDT deixou de representar o meu sentimento. A sociedade se movimenta. Nós, né, da nossa origem até aqui, nós fizemos uma história que nos fez enxergar muitas coisas e ir mudando de posição ao longo da vida. Eu deixei de concordar com as ideias que o PDT defendia na época e defende hoje, porque eram muito ligadas à esquerda, à extrema esquerda do Brasil. E eu, ao longo da minha trajetória, mesmo embora sendo admirador do Leonel Brizola e do currículo dele, né, da trajetória dele, eu fui vendo que a economia de mercado é o melhor caminho para desenvolver um país, uma sociedade. Até porque eu também vim de lá, vim de pequeno agricultor, caminhoneiro, pequeno agricultor. Aqui o Mato Grosso me proporcionou as oportunidades para ser um grande agricultor. E eu fiz isso no intervalo da minha trajetória, vibrando com as oportunidades que o meu país me deu e a minha capacidade que eu comecei através da educação básica e fui desenvolvendo minhas aptidões ao longo da vida, aprendendo com o trabalho mesmo. Então eu vi que o meu exemplo era um exemplo de liberdade econômica, o meu exemplo era um exemplo de um empreendedor que deu certo, porque arriscou, porque trabalhou, lutou muito, e o que o PDT já vinha defendendo e defende hoje é o que o PT defende, que não coaduna com a realidade do nosso país. As urnas deixaram muito claro isso, e eu me antecipei a isso porque eu vinha sentindo isso no dia a dia, também como prefeito, como liderando o desenvolvimento de Lucas, daquela região, que a posição adequada para mim na política seria de centro-direita, algum partido mais simpático a essa pauta social e econômica que os republicanos e a direita defendem. Ok. Eu vou para o intervalo comercial, só que antes para o intervalo comercial, eu não posso, rapaz, deixar o assunto vazar, esfriar. O senhor falou assim que o senhor disse aqui, aspas, eu nunca usei fundo eleitoral, ponto, fecha aspas. Hipoteticamente falando, se 26, Pivetta candidata a governador,
essa questão será colocada de novo à mesa. Eu falei isso porque pode parecer que eu tenha mudado de partido ao longo da história por essa razão. Eu quis deixar claro que isso nunca foi motivo e não me interessa. Graças a Deus e às condições, eu sempre consegui bancar as minhas campanhas de maneira que eu não precisasse nem vender a alma e nem de verba partidária. Não é uma aversão ao que vier pela frente aí. Beleza. Não. Estamos aqui com o Otaviano Pivetta, vice-governador. Vamos falar sobre educação. Eu tenho que falar sobre educação. O Pivetta manda muito bem na educação também, né? Porque tem a marca dele aí no trabalho que está sendo feito no Estado. E outras questões mais que ele também manda bem. E vamos falar de muito mais aqui com o Otaviano Pivetta. Um instante só. Bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 20. Eu quero mandar aqui um beijo para Heloísa. É uma turma aqui buzinando no meu celular o tempo todo, tive que colocar aqui. A Heloísa, lá do bairro Três Barras, a Ivanice, que está assistindo ao programa lá no Dom Aquino, que no grupo também tem aqui mais gente aqui. Mauriane está acompanhando a gente no centro de Cuiabá. O Luiz Fernando está lá no bairro Cristo Rei, Várzea Grande, acompanhando a gente também, acompanhando aqui. E também a Soraya está assistindo a gente lá no CPA1. Obrigado a vocês. Tem mais gente aqui, mas eu tenho que ler agora o Gazeta Digital, porque teve eleição hoje na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. A OAB Mato Grosso realizou hoje, a Gisela Cardoso foi reeleita presidente da seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Mato Grosso. Isso para o triênio 25-27. A eleição ocorreu das 9 às 17 horas, com grande votação online. Gisela conquistou aí 36,30% dos votos, o que representa um total de 4.813 votos, para ser mais exato. No total, 14.680 advogados estiveram habilitados aí a votar. Houve uma abstenção de 7,36%, o que representa 1.080 votantes dos 13.600 advogados que votaram, ou seja, 92,64%, 13.272 votaram pela web e 328 utilizaram as urnas nas sedes. Olha só, logo atrás da Gisela Cardoso, que era da chapa 1, ficou o advogado Pedro Paulo Peixoto, da chapa 2, com 4.129 votos, ou 31,14%. E em seguida veio a advogada Xênia Guerra, da chapa 3, com 3.922 votos, ou 29,5%. E o advogado Pedro Henrique Marques, da chapa 4, com 394 votos, ou 2,97% de todos os votos. Nesta eleição também foram definidos os representantes das subseções da OAB no interior de Mato Grosso. Após a divulgação do resultado, Gisela agradeceu também ao apoio que recebeu nas subseções da OAB no interior do estado. Bem, aí no Gazeta Digital, dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. A propósito, eu conversei agora pelo WhatsApp com a Gisela, a doutora Gisela, eu a convidei para vir amanhã ao programa Opinião. Ela não faz muito tempo que esteve aqui, não. Um mês, mais ou menos, coisa assim, por conta da campanha e tudo mais, não é? E aí ela está em festa, não respondeu se sim ou se não, imagino que esteja em festa, comemorando, né? E a gente aguarda uma resposta positiva da doutora Gisela para falar aqui, não é? Sobre quão foi importante ou difícil, ou sei lá, porque parece que foi acirrado aqui, né? E esse pleito aí
e ela sendo reconduzida à condição de presidente da OAB. O Otaviano Pivetta está aqui conosco, vice-governador. Eu vou, antes de passar para o Lorenberg aqui, eu aproveitar essa notícia aqui. Isso me remete a... Não vou pedir para o senhor comentar isso não, porque não é da sua alçada, mas tem o advogado público que é da Defensoria Pública. Quando tem a dificuldade, especialmente no interior, de o popular, o povo, o cidadão, acessar esse advogado público, que é o defensor público, lança-se, a justiça define um advogado chamado dativo, e aí o Estado que tem que pagar, não é? Como que o senhor vê isso aí? O Estado, não sei se eu tenho essa informação, prepara concurso público para se livrar dessa conta e ter ali o defensor público, que foi para isso que a Defensoria foi criada lá na época do Dante, não é? Foi Dante que criou, não foi? A Defensoria Pública. Enfim, qual que é a sua avaliação sobre isso aí? É uma lei federal, né? Advogado público. As pessoas que não têm poder aquisitivo têm o direito à assistência jurídica, o Estado tem que oferecer. E me parece que cabe ao juiz, quando não tem defensoria pública, nomear, né, o advogado para fazer essa defesa. E o Estado é convidado a pagar. Eu não tenho certeza, porque... É assim que funciona. É assim que funciona. Sobre isso... Não é bem um convite, não, é uma determinação, mas aí o Estado que tem que pagar. Na minha opinião, o Estado comprar serviço é o melhor caminho. O senhor defende isso? No geral. O Estado se mostrou ao longo do tempo não é um bom provedor de serviço. O Estado não é por natureza um bom provedor de serviço. Você pode analisar pela educação, pela qualidade da educação que nós pegamos aqui em 22º lugar. Melhoramos bastante, mas ainda tem um caminho longo para ser percorrido, para ser uma educação de alto valor. E não é porque nós não gastamos, não. Nós estamos gastando, neste ano, cerca de R$ 1.500 por aluno mês, ou R$ 18.000 por aluno ano. Então, o Estado gasta, canaliza recursos para a educação. Entretanto, tem muita gente que ainda não quer a educação pública. Matricula os seus filhos na escola particular por causa da insegurança que tem em relação, e o preconceito também em relação à educação pública. Isso é um sinal de que o Estado não tem sido confiável ao longo do tempo. Eu repito, nós estamos fazendo um esforço tremendo para resgatar isso e para certificar a nossa educação pública, as nossas escolas públicas. Né? Pela primeira vez, nós temos um programa de intercâmbio que nós estamos mandando os nossos jovens para a Inglaterra, mas isso nunca aconteceu antes no ensino público. Né? A saúde, né? A saúde pública, do SUS. Quem pode pagar a saúde particular ainda compra plano de saúde ou paga particular. Isso mostra que o Estado não está conseguindo ainda cumprir com a obrigação que é atender pelo Sistema Único de Saúde todos os cidadãos. Eu quero dizer com isso que, se nós comprássemos os serviços, nós certamente poderíamos estar oferecendo mais serviços com melhor qualidade, porque a capacidade que o Estado tem se limita a administrar contratos. Mas isso não enfraqueceria a Defensoria Pública? Só estou perguntando, porque... Mas a Defensoria Pública, ela precisa ser do tamanho que é bom para a sociedade. Eu não estou dizendo que a nossa Defensoria já tem os recursos necessários para atender todo mundo, me parece que não. Mas também eu não sei se é o caminho correto fazer mais concurso público para ter mais servidores públicos sem o compromisso de entregar
uma quantidade e a qualidade dos serviços de acordo com a demanda da população. Como o Estado não tem como controlar isso, é muito melhor administrar contratos e terceirizar os serviços possíveis do que a gente fazer concurso público a rodo. Daqui a pouquinho nós temos a folha de pagamento capturando o orçamento do Estado, como já aconteceu no passado, como acontece hoje em muitos estados brasileiros. Quero citar aqui o meu estado de origem, o Rio Grande do Sul, né? Gasta mais de 60% com folha de pagamento e não serve, não entrega o serviço que a sociedade espera do Estado, que o Estado deve para a sociedade. Nesse sentido, eu sou, no meu ponto de vista, conceitualmente, eu defendo que o Estado compre serviço com contratos específicos, transparentes e fiscalize o cumprimento desses contratos. Professor. Vice-governador, antes de começar o programa, o senhor falava aqui de que o senhor é homem da operacional. Operacional. Gosta de arregaçar a manga para trabalhar. Mas digamos que em 2025, o governador Mauro Mendes, ou começo de 2026, o governador Mauro Mendes deixa de ser governador para ser candidato ao Senado e o senhor passa a ser governador de fato. E aí vem para a reeleição e reelege governador. O senhor acha que é compatível o operacional com fazer política? Porque o senhor sabe muito melhor do que eu que o governador faz política 24 horas por dia. O senhor vai deixar de ser esse homem operacional para ser também o político, ou você vai fazer a mescla? Eu estou provocando a reflexão do senhor. O Mauro não é muito fazer política, não. O Mauro é bastante gestor, ele se dedica muito à gestão e é muito criticado por isso também, principalmente no meio político. Meu perfil é gestão, né? Eu já tive a oportunidade, antes de estar vice-governador, eu tive 4 mandatos, 3 de prefeito e 1 de deputado. Se eu não soubesse fazer política, não teria tido nenhum mandato, quero crer. Eu acho importante e admito fazer a boa política, mas não pode afetar os resultados, porque no final da conta, o que a sociedade espera do eleito, do escolhido, é que ele entregue o que prometeu entregar. Ou a sociedade quer receber de volta, através dos impostos que ela paga, quer receber esses serviços essenciais que o Estado precisa melhorar, que nós estamos nos esforçando para melhorar. É importante lembrar que nós estamos construindo 6 novos hospitais no Estado todo, 2 na capital e 4 no interior. Serão mais de 1.000 novos leitos de alta qualidade que nós vamos colocar à disposição dos mato-grossenses. Na educação, nós já construímos mais de 50 escolas novas, algumas estamos concluindo. Vamos construir mais 40 agora, com financiamento do Banco Mundial. Reformamos mais de 120 escolas. Revolucionamos a infraestrutura da educação do Mato Grosso, que nós éramos conhecidos no Brasil como o estado das escolinhas de lata, vocês lembram disso. Então o desafio foi grande, e ainda é, né? Mas no final do dia, o que o eleitor, o cidadão quer, é que o Estado seja honesto, cumpra com aquilo que é compromisso do Estado, né? O cidadão paga imposto e quer receber esses serviços pelos quais ele paga através do seu imposto. E muitas vezes ele tem que comprar de novo, como nós falamos aqui, da educação particular, da saúde particular. Muitas vezes a segurança também não chega em todos os lugares. Eu pretendo me esforçar agora, ajudando o Mauro, e se tiver a honra um dia de chegar lá, para satisfazer a população, que é o sonho nosso, é fazer isso, né? Então... Pois é, eu quero falar da questão da educação, já que o senhor tocou, já que o assunto veio aqui, né?
Como que o senhor está vendo essa questão da... Tem gente reclamando, lá em Várzea Grande, que estão... Aliás, o secretário Alan Porto já veio aqui a esse programa, ele é o campeão de ter vindo aqui, segundo o placar do Lorenberg aqui. Isso já veio aqui quantas vezes? 10 vezes. Não, o campeão é a Maureen. É a Maureen, né? Mas ele também já veio várias... Ele foi o segundo lugar, né? É segundo lugar. E o pessoal reclama que estão querendo fechar uma escola lá, pelo custo-benefício, o que estaria prejudicando, o que, se vier a acontecer, prejudicaria muito alguns, parece que cerca de 300 alunos que estudam no período noturno. A alegação, inclusive, que chega para a gente aqui. Eu quero ter essa oportunidade que o senhor fale isso a respeito, argumente isso, se isso realmente procede, se não, o que realmente está acontecendo? Posso responder. Primeiro, não tem a mínima chance de fechar a escola que tenha alunos e escola que esteja aberta e que esteja atendendo público escolar. Isso não tem chance. O que pode estar acontecendo, nesse caso específico eu não conheço esse caso, mas o que a gente tem feito ao longo do tempo é coisa que anteriormente não se fazia. Onde tem 2 escolas e se pode construir uma escola, como nós fizemos aqui, 5 escolas agora nesse ano passado aqui em Cuiabá, 4 em Cuiabá e uma em Várzea Grande. Escolas de 1.500 alunos com piscina, quadra de esporte, uma estrutura completamente diferente do que existia. Essas escolas, elas substituem até 3 que tinham antes, que eram de 400, 500, 600 alunos. É normal que isso aconteça. Então, não vai deixar as escolas abertas, prédio velho aberto, sem aluno, né? Nós primeiro construímos as escolas novas e aí mudamos o endereço das escolas que estão precárias e que não oferecem as condições para essas novas escolas. Simplesmente isso que nós fizemos. Mudança de endereço. Nunca isoladamente fechar a escola. Até hoje não fizemos isso. Diminuiu o número de CGC, é verdade, porque nós fizemos escolas maiores, dotadas de toda a infraestrutura, cozinha, refeitório amplo, ginásio esporte, piscina, 24 salas de aula, mais as salas de laboratório, de professor. Então, é natural que essas escolas tenham uma escala muito maior, e isso também diminui custo, melhora a eficiência e melhora o ambiente escolar. As nossas crianças e jovens têm muito mais prazer em ir para a escola, querem ficar na escola, gostam de ficar na escola, e é isso que nós estamos buscando, oferecer uma educação atrativa, de melhor qualidade, que crie valor e que liberte os nossos jovens das outras oportunidades que o mundo de hoje oferece. Então, o foco nosso é esse. Ok. A propósito da escola que eu estava me referindo, a professora Gláucia, que leciona inclusive lá em Várzea Grande, nessa escola, trata-se da Escola Estadual Antônio Geraldo Gasparotto Gattiboni. E ela está passando isso, lá do bairro Ponte Nova, em Várzea Grande, essa escola, não é? E aí ela está dando conta disso, né, que faltou conversar com a comunidade lá, não é, onde fica a escola, e especialmente com a comunidade escolar. Se faltou conversar, nós vamos conversar. Está vendo, professora Gláucia, o vice-governador Otaviano está dizendo que nada será feito de afogadilho, será sim ouvida a comunidade, porque eles estão com esse receio lá. E aí me perguntaram aqui, poxa, se você for entrevistar alguém aí do governo, eu falo que o secretário sempre vem aqui, ou o governador. Nós vamos lá, fique tranquilo. Atenção, então é isso. Nós não temos nenhum interesse em fazer isso. Não tem, pelo contrário, eu acho que é otimizar. O vice-governador falou a palavra certa, otimizar, na verdade, para melhorar aí o atendimento aos alunos, não é? É isso. Que mais queria falar? Depois eu falo mais aqui sobre isso. Eu vou para o intervalo comercial, que estão falando que eu tenho que ir para o intervalo comercial aqui. A gente continua já já com o glorioso Otaviano, o gremista Otaviano Pivetta. Continua conosco após o intervalo comercial. Um instante só.
O Opinião está de volta, é o último bloco e a gente vai correr nesse último bloco para aproveitar o máximo possível de Otaviano Pivetta aqui conosco, Lorenberg Alves. Vice-governador, agora eu gostaria muito de uma avaliação do senhor, justamente para o desempenho dos republicanos nas eleições municipais de Mato Grosso. Os republicanos elegeram 12 prefeitos, entre eles a reeleição do Miguel Vaz em Lucas do Rio Verde. E elegeu também, perdeu a candidatura a vice-prefeito com a chapa do Eduardo Botelho aqui em Cuiabá, mas elegeu 3 vereadores. Qual é a avaliação que o senhor faz, vice-governador, do desempenho do seu partido no estado de Mato Grosso? Eu considero que foi do tamanho que merecia ter. Desempenho, nós elegemos 12 prefeitos, 21 vice-prefeitos, salvo engano, e 200 vereadores, alguma coisa assim. Não foi uma prioridade nossa eleger prefeitos. Eu mesmo participei de muitas poucas eleições. Eu também tenho essa opinião pessoal de que nós, como governantes, nós já temos uma tarefa determinada pela população, que é governar. Então, eu já defini isso, para mim não é de agora, já na outra eleição eu me comportei dessa forma também. E prefeito, decidir quem vai ser o prefeito é mais ou menos como a eleição de síndico de condomínio, né? As pessoas das respectivas paróquias conhecem. E a gente chegar de fora e dar pitaco ou sugerir que o outro não pode ser porque não será um bom prefeito é muito desconfortável para mim, que já vivi todo esse tempo na vida pública. Então, eu acho que eleger prefeito é uma tarefa da paróquia e a gente respeita e atende aqui o governo do estado, no caso Mauro e eu, atendemos todos os prefeitos, sem distinção. Apoiamos todos os municípios nas pautas boas, pauta de infraestrutura urbana, de educação, de saúde. Todos os municípios de Mato Grosso têm bom relacionamento com o estado, assinaram inúmeros convênios, né? Foi esses 5 anos de governo, vamos concluir o 6º ano aqui, nunca se fez tanto convênio e repasse de recursos aqui de Cuiabá, do governo central, para os municípios matogrossenses, que é onde nós temos convicção, tanto o Mauro, que foi prefeito de Cuiabá, como eu, que fui prefeito de Lucas por 3 mandatos, nós temos convicção de que o lugar de fazer bem feito é no município, o lugar que o cidadão sente dor ou precisa de serviço é no município. Nós precisamos continuar essa trajetória de repassar recursos e também a responsabilidade de fazer para os municípios, que a sociedade ganha com isso. Ok, por falar, aproveitando o gancho do professor Lorenberg, aliás, quero mandar um abraço aqui para a Tenente Coronel Radassa, que está acompanhando o programa, né, que foi escolhida pelo prefeito eleito Abílio para ser secretária da Mulher. É isso? Secretária da Mulher que ela vai ser? Parabéns, viu? A Radassa, que está grávida, está esperando a Sara. A Radassa que comandou o 3º Batalhão da Polícia Militar e com força, com garra, e o resultado que ela está colhendo agora, né? Por exemplo, o que ela fez no social lá, grande Radassa. Ela é do Republicano. A Radassa, essa candidata, ela é filiada no Republicanos. Aí, ó, tá vendo? Não sei se ainda é, mas era. Grande Radassa, parabéns para Radassa, que vai ser mãe, não sabia. Vai ser mãe, Sara, está com 6, 7 meses. Grande Radassa. O que eu ia falar mesmo? A questão que o Lorenberg colocou da política, né? Qual que é a sua avaliação sobre esses primeiros passos aí do Abílio? E o Abílio, eu vi uma declaração sua, Pivetta, sobre ele ter, uma coisa está linkando com a outra, viu? Os assuntos estão linkando com outros. Dele ter já colocado a colherzinha de pau lá naquela discussão na Câmara, o senhor dando conta de que não se deve, não cabe ao chefe do Executivo fazer isso, ainda que ele não tenha assumido ainda. Qual que é a expectativa em relação a ele
E esses 3 que foram eleitos vereadores, eles estarão de que forma, segundo a sua opinião, talvez não determinação, mas opinião, na eleição da mesa diretora de Cuiabá? Determinação não, porque cada um foi eleito para representar aquela parcela dos eleitores, né? E nunca foi meu jeito de fazer política ficar tentando influenciar esse ou aquele. O Abílio, ele foi eleito e tem as condições de libertar Cuiabá para um novo ciclo, de desenvolvimento com qualidade de vida para o povo cuiabano, que aliás tem crédito, né? Um estado como o Mato Grosso, pujante, que tem tido essa performance na economia do país, na balança de pagamentos, no desenvolvimento também econômico, né? O nosso índice de desenvolvimento está muito acima do Brasil já há 10 anos. Então, Cuiabá merece ser, na prática, a capital desse estado pujante. E pode ser, porque a receita corrente líquida de Cuiabá, que se aproxima dos 5 bilhões, me parece, né? Oferece condições para o gestor. Pra você ter uma ideia, eu avalio muito a receita per capita pública, né? Lucas do Rio Verde, se você pegar Nova Mutum, é em torno de R$6.000 por habitante ano. Cuiabá, nós temos uma receita per capita pública acima de R$7.000 por habitante ano, ou ao redor de R$7.000 por habitante ano. Então, falta de recurso não é. Falta de gestão, falta de planejar e executar o orçamento de maneira eficiente. E o Abílio tem essa autorização do povo cuiabano. Então vai precisar ele sabedoria, equilíbrio, me parece que pelos movimentos que ele está fazendo, está caminhando nesse rumo e eu torço muito para que dê certo. Nós do governo, Mauro e eu já falamos muito com ele e ele sabe que pode contar com o governo do estado para que Cuiabá receba o apoio necessário para esse novo ciclo que nós acreditamos muito que o Abílio vai liderar. O fato de ter tanta mulher assim já anunciado no staff dele, agrada ao senhor? Agrada. Agrada. Eu, quando administrei Lucas, foram 3 mandatos, 88% dos servidores do município eram mulheres. Pô. 88%. Mulher é preparada naturalmente para servir, com muito mais competência, com muito menos esforço do que o homem. O homem ele precisa fazer muito mais esforço que a mulher nessa missão de servir. A mulher é mais sensível, tende a ter menos problema, menos conflito no serviço público. Eu experimentei isso durante 12 anos e continua nessa mesma proporção lá, porque você vai na saúde, tá? No sistema atenção básica, 90% é mulher. Você vai na educação, 90% é mulher. As atividades públicas, do modo geral, tem muita oportunidade para a mulher e a mulher desempenha muito bem. Então, está de parabéns o Abílio e eu torço para que ele tenha sabedoria para liderar esse movimento que espero muito para Cuiabá. Vice-governador, o senhor disse no bloco anterior que comportou-se nessas eleições como comportou nas eleições anteriores, ficando um pouco fora do jogo e da disputa política. Mas eu estou diante de alguém que tem uma experiência simplesmente extraordinária do campo político eleitoral. O senhor participou de 7 eleições e só perdeu uma, em 2010, com o Mauro Mendes. Portanto, eu vou aproveitar exatamente a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência, para pedir ao senhor fazer um balanço muito rapidamente do porquê da derrota do candidato Eduardo Botelho, que tinha como vice alguém do PS, do republicano.
Gostaria muito de ouvi-lo, senhor, a respeito disso. É um balanço, um relato, um resumo, mas é resumíssimo. 2 minutos que eu tenho aqui para o senhor falar tudo que tem vontade de desabafar sobre isso aí. Eu não tenho nada para desabafar. O povo cuiabano quis assim. Eu só posso responder dessa forma. Não tem. Eu não sou analista político, Lorenberg. Você é professor nisso. Não cabe a mim analisar. Nós recebemos o resultado com um pouco de surpresa, é verdade, mas foi o que as urnas mandaram de mensagem. O Botelho, já falamos algumas vezes depois disso, ele está muito tranquilo. O povo deu essa ordem aí, ó, Abelho, você que é careca e é meio louco, venha para cá e faz o serviço, cara. É mais ou menos essa a ordem que foi dada. Cabe a ele agora honrar. Honrar o mandato não é uma coisa simples. O senhor se diz... terminou de falar? Não. Eu estou apavorado aqui. Tem um cara falando no meu ouvido aqui. Pode falar. O que eu ia falar mesmo? Agora esqueci. Agora, olha só. O senhor falou aí que foi um brizolista. Eu também fui muito fã do Brizola. Uhum. Agora, o que o senhor avalia, falar em Abílio, dessa intenção dele de colocar muitos militares na gestão? Muita gente critica, aliás, né? Eu vejo, eu gosto, mas queria saber da sua opinião sobre... Tem alguns militares indo para os staffs, assim. Militares não, tem uma delegada também. Tem que ver a competência. Tem que escolher, ele deve estar avaliando o currículo, o perfil do profissional. Só porque é militar, isso não credencia o secretário, dependendo da pasta, para fazer um bom mandato. Então, eu não estou participando disso e realmente não quero julgar. Eu também vejo bastante nomes de militares, policiais. Vamos aguardar um pouquinho para avaliar, para entender qual é que é o... Eu falei que ia falar de educação, e a gente já deu umas pinceladas aí, mas eu não posso deixar de falar do IDEB, rapaz. No ranking do IDEB, o glorioso estado de Mato Grosso deu uma boa avançada aí, não é, com relação aos resultados aí. E o que o senhor aponta, eu tenho pouco tempo para encerrar o programa, como medidas certeiras que estão surtindo resultado? Foi um conjunto de medidas, né? Investimento na infraestrutura, melhorou o ambiente escolar, a ambiência, né? Treinamento e valorização dos professores, 13º e 14º, 14º e 15º salário. Equipamentos de tecnologia. Hoje nós temos, cada aluno do ensino médio tem um Chromebook. Extensão de sinal também para todas as escolas do estado de Mato Grosso, sinal de internet. E investimentos em transporte escolar, entregamos mais de 1.000 ônibus para o transporte escolar. É um conjunto de medidas que melhorou o dia a dia das nossas escolas, dos professores, professoras. Escolas foram reformadas também? Dos trabalhadores da educação como um todo e, obviamente, para os alunos, que são a nossa clientela, que nós precisamos melhorar muito ainda. Nós temos consciência de que nós alinhamos e damos alguns passos. Agora, tem um caminho longo pela frente que a gente continuando nesse caminho que nós estamos, temos certeza que nós vamos ter êxito em meia dúzia de anos, aí nós vamos para o pódio da educação no Brasil. Rapidinho, tem um projeto na Assembleia tratando da proibição do celular dentro da sala de aula. O senhor é contra ou a favor? A favor. Claro que é do proibir o celular. Você acha que dispersa? Até nós, né? Na sala de aula. Até nós que já temos essa consciência, nós às vezes nos pegamos distraídos por algo que não poderia estar tomando a nossa atenção. Imagina as crianças ou jovens nessa idade que o mais fácil, o mais atraente é o melhor, né? Otaviano Pivetta, vice-governador, que já está de olho,
as coisas estão acontecendo aí, rapaz. 2026 está chegando aí. Obrigado, eu não tenho tempo para mais nada, rapaz, senão para agradecer a ti por ter vindo aqui e que esse espaço continue a posto sempre bem informado. Tudo de bom. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Muito obrigado. Beijo para Carol, que está ali, e também para gloriosa Amanda, com quem eu falei hoje o dia inteiro, me ajudou aqui demais aqui. Obrigado a vocês, assessoras aqui do glorioso Piveta. Até amanhã. Até amanhã. Convidei a gloriosa Gisela Cardoso, bora ver, torcer para que ela venha amanhã, advogada, presidente reeleita da OAB. Amanhã às 19h30, 7h30 da noite, ao vivo aqui. Até lá, fica bem, fica com Deus também.